será um padrão de homem determinado pela Bíblia? Será que existem características na Bíblia que mostram o que realmente é ser um homem, e isso torna esse homem um homem de Deus? A gente ouve muito falar em homem de Deus, porém, quais características que um homem deve ter para ele ser um homem dentro do padrão que Deus deseja que ele seja? Será que um homem que está dentro do padrão que Deus deseja que ele esteja vai agradar as mulheres de hoje? Então, bora lá, vamos pensar nessas coisas. Já curte, comenta, compartilha, não deixa de deixar a sua contribuição, ajude o reino de Deus, isso você pode fazer. Quando você faz esse tipo de atitude simples e pequena, você colabora com quem já está fazendo uma outra parte. Nós estamos aqui fazendo essa parte aqui, e ela é muito difícil, mas para você fica uma parte simples e boa, porque você recebe uma mensagem, você é abençoado e ainda tem a possibilidade de abençoar outras vidas. Então, curte, comenta, compartilha, faz essa mensagem chegar mais longe. Vamos pensar juntos. Um homem de Deus, sendo um homem de Deus poderoso, será que ele agradaria às mulheres desse tempo? Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, montou nele toda uma estrutura física completamente diferenciada. O primeiro passo para o homem, para ele assumir este lugar, estar neste lugar de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus, de se tornar um homem como Deus deseja que ele seja, é assumir a sua característica biológica. Não tem como ele fugir desse primeiro detalhe. Ele é homem, foi criado biologicamente homem, toda a estrutura do seu corpo, criado imagem e semelhança de Deus, teve um objetivo central na criação, porque ele foi criado para dominar sobre todas as coisas, e esse dominar dele sobre todas as coisas manteria e cuidaria do reino de Deus aqui na face da terra. A segunda coisa que o homem tem de fazer é não ouvir a voz da serpente, seja por que voz venha. Não importa se essa voz da serpente está vindo pela mulher que ele mais ama, que ele mais precisa, que ele mais deseja. O homem precisa aprender a se posicionar no reino de Deus, porque ele foi criado, imagem e semelhança de Deus, com uma estrutura biológica para dominar, e ele tem que exercer essa função dele. Então, primeiro, tapar os ouvidos para a voz da serpente. Não importa o que eles venham falar, que o mundo venha falar, porque o mundo nunca vai falar em conformidade com a palavra de Deus. Ele nunca vai aceitar o que Deus instituiu, porque se eles aceitarem, eles estão destruindo o reino das trevas, porque para isso o homem foi criado, com toda a sua estrutura, imagem e semelhança de Deus. Ele foi criado para reinar nessa terra e destruir toda a obra do mal. Quando o homem assume o lugar estabelecido por Deus, naturalmente a obra das trevas é minada. Então o diabo jamais vai aceitar qualquer característica do homem, qualquer ação do homem, qualquer postura do homem, porque se eles aceitarem, eles vão estar destruindo o próprio reino deles. Então o segundo passo é o homem não ouvir mesmo a voz da serpente. O terceiro passo para o homem é não silenciar ante o mal. O homem não tem que fechar a sua boca, ele tem que saber a hora de falar, a hora de agir, e o homem tem uma capacidade introspectiva extraordinária.
O homem consegue ouvir muito. Ele ouve, ouve, e esse ouvir permite ao homem ter uma capacidade de análise muito grande. O homem é um ser muito analítico. Rapidamente ele entende e ele sabe aonde é que aquela conversa quer levar, a que caminho aquela pessoa está tentando induzir. Então, é muito fácil para o homem identificar e não silenciar, porque quando Adão silenciou, Adão permitiu, o silêncio de Adão trouxe desgraça, o silêncio dos homens traz desgraça em todo o tempo na humanidade. O silêncio masculino não traz bênção. O homem foi chamado para se posicionar, por isso o homem fala. Quando o homem, e o homem tem a imagem e semelhança de Deus, uma das características fortes do homem é a capacidade de pensar e criar. Quando o homem fala, que ele pensa, ele imagina que ele quer fazer algo, e aí ele fala que ele vai fazer, e se dispõe, começa a produzir, ele cria, ele transforma um pensamento imaterial em material, ele materializa seus pensamentos. E isso se vê através da fala, quando ele diz, vou fazer tal coisa. Olha, como será? Vou chamar isso aqui de motor. Eu vou fazer um motor, vou produzir assim, vou fazer um celular, e nesse celular, eu vou fazer um telefone, eu vou fazer um piano. Então, quando o homem diz, por isso que lá em Mateus 17, 20, e Jesus fala sobre isso, ele fala assim, se você disser. Então, existe um poder da fala. Deus, quando foi criar todas as coisas, e Deus disse, haja luz e houve luz, e Deus disse, e Deus foi criando pela fala. A maioria das coisas que foram criadas foi porque Deus disse. Então, o homem, ele tem essa capacidade de falar. A fala masculina tem autoridade espiritual. Por quê? Porque ele foi estabelecido na hierarquia dominância espiritual como cabeça. Então, a palavra dele tem grande poder. Então, o primeiro passo é assumir a característica biológica que ele possui. O segundo passo, não se deixar ouvir a voz da serpente, seja por que voz ou por quem essa serpente venha falar. E o terceiro passo é não silenciar. O quarto passo para o homem é conhecer os fundamentos da ordem de Deus. É muito importante que o homem conheça profundamente os fundamentos da ordem de Deus, porque é ela que vai levar o homem a se posicionar, a se colocar diante do mundo como autoridade espiritual, como aquele que tem competência para fazer. O homem já tem mostrado isso ao longo da história, toda a sua competência em fazer, em criar, em produzir, se tornar o homem que Deus deseja que você seja, se resume em se conhecer. Você precisa se conhecer, saber sobre o mundo espiritual que te cerca, saber sobre sua estrutura e a capacidade espiritual que está dentro de você. Se conhecer é o lugar que te fortalece para te assumir a sua masculinidade bíblica e agradar a Deus e construir uma convicção de fé inabalável, inabalável. No projeto Criados para Governar, e nós estamos terminando de construir o projeto, nós falamos muito sobre as características do homem, sobre as capacidades do homem para articular isso no meio em que os homens vivem, para que eles mantenham um ciclo constante de crescimento e produtividade. E não só isso, se tornem homens poderosos e influenciem as novas gerações e formem novas gerações ainda mais poderosas do que eles. Porque se o homem conhece as suas capacidades, se o homem conhece o homem que Deus deseja que ele seja, ele vai agradar a mulher. Você pode ficar tranquilo que o homem que é aquilo que Deus estabeleceu para ele ser,
agrada a mulher, porque ele cumpre a sua função na face da terra, com Deus e com os homens. Ele é um homem para com Deus, ele é um homem para com a mulher, ele é um homem para com seus filhos, ele forma uma sociedade saudável, poderosa, produtiva, porque onde os homens de Deus se assumiram dentro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, toda a nação prosperou. O homem tem um poder gigantesco nele. E o homem, sendo aquele homem que Deus deseja que ele seja, ele é um homem poderoso na face da terra. E é exatamente isso que o inimigo tem muito medo, do homem assumir o seu lugar. Você concorda comigo? Você acredita que o homem, cumprindo este lugar, estando no lugar que Deus deseja que ele esteja, e sendo o homem que Deus deseja que ele seja, ele pode abençoar uma nação inteira? Comenta aí, deixa aí nos comentários, curte e compartilha. Vamos levar essa mensagem a mais outros irmãos, a mais outras pessoas. Que Deus derrame a sua graça, o seu amor e te abençoe grandemente, abençoe a sua casa, abençoe seus filhos, abençoe seu trabalho, abençoe os desejos do seu coração e faça de você um servo abençoado no mundo, exemplo e modelo para muitos outros, em nome de Jesus.